Uma bolsa. Os antigos samaritanos estavam bastante familiarizados com bolsas, ou talvez com objetos que as pessoas modernas consideram como tal. Ninguém deveria encontrar isso em um deserto árido, sem ruínas, registros ou história. Um homem pegou um objeto que só deveria existir em esculturas em pedra. Essas bolsas só haviam aparecido como misteriosas esculturas ou relevos. Eles surgiram na Mesopotâmia. Eram pequenos, sólidos e inconfundivelmente moldados por mãos humanas. A princípio, pareciam insignificantes. Então, os cientistas os viram. O formato correspondia a um objeto estranho esculpido em antigos relevos sumérios, sempre carregado por deuses, nunca encontrado na vida real até então. Quando os pesquisadores examinaram mais de perto, perceberam que não se tratava de um símbolo. E o que aconteceu em seguida os chocou profundamente. Eles carregavam coisas que as pessoas chamam de bolsas, mas na realidade não eram bolsas. Nesse caso, eram baldes. Uma descoberta que não deveria existir. O homem não estava explorando ruínas nem seguindo um mapa. Em vez disso, caminhava por uma extensão de deserto que os especialistas haviam descartado décadas atrás. Não havia registro de cidades ali, nem rotas comerciais que a atravessassem. A área não tinha rios antigos, assentamentos ou qualquer motivo para que a história tivesse parado naquele lugar. Os arqueólogos ignoravam regiões como essa, porque nada deveria ser encontrado. A terra estava vazia da maneira mais definitiva possível, como se o próprio passado tivesse decidido ficar longe. Até mesmo os moradores locais a evitavam, não por perigo, mas simplesmente porque não havia nada ali. Não havia histórias nem marcos, apenas areia, pedra e um silêncio pesado em vez de pacífico. Contudo, enquanto o homem caminhava, o solo sob seus pés mudava de areia solta para uma camada mais dura e compactada. Era o tipo de forma que se formava apenas após longos períodos de imobilidade. Foi então que ele a notou. Não se destacava claramente, nem chamava como atenção, mas era suficientemente estranha para interromper seu passo. Era uma borda rígida, reta demais e deliberada. A natureza não forma linhas tão perfeitas em lugares sem estrutura para sustentá-las. A princípio, ele presumiu que fosse um pedaço de detrito moderno, algo que tivesse caído ou sido enterrado por acaso. Mas, à medida que retirava a areia, a forma se recusava a se tornar comum. Mas dela emergia lentamente, resistindo ao solo como se tivesse sido colocada ali intencionalmente. O objeto tinha uma base plana, que lhe permitia ficar em pé, um topo curvo que se elevava uniformemente e um arco estreito conectando as laterais. O arco não era decorativo, pois tinha o tamanho exato de uma mão humana. Não era grande nem simbólico, mas prático, equilibrado e projetado para ser carregado. A civilização nativa de Maui também incluía uma forma semelhante a uma bolsa em suas esculturas religiosas. As proporções eram exatas de uma maneira que causava uma profunda sensação de desconforto, pois nada mais ao redor compartilhava essa precisão. A superfície contava sua própria história. Sua própria história. Sulcos tênues percorriam as laterais, não arranhões aleatórios, mas marcas de desgaste repetidas. As bordas estavam irregularmente alisadas, como se dedos tivessem tocado os mesmos lugares repetidamente ao longo de um longo período. Não se tratava de erosão causada por tempestades de areia ou água. Era o contato do manuseio e do uso. Fosse o que fosse aquele objeto, ele havia sido erguido, movido e utilizado. E, no entanto, estava ali, sozinho, em um lugar onde ninguém jamais deveria ter estado. Foi então que a sensação mudou. A descoberta deixou de ser curiosa e passou a parecer errada. A forma despertou algo imediato e desconfortável em sua mente. Ele já tinha visto aquilo antes, não como um objeto, mas como uma imagem, e não em uma vitrine de museu, mas esculpido em pedra há milhares de anos. O reconhecimento veio acompanhado de uma sensação de pavor, em vez de excitação, porque aquilo de que se lembrava jamais deveria ter existido em forma física. Mais tarde, ao pesquisar imagens e artigos acadêmicos, a correspondência tornou-se inegável. O objeto estava presente em antigos relevos sumérios e selos cilíndricos. Esculturas em pedra mostravam deuses, reis e figuras aladas segurando um estranho objeto em forma de bolsa pela alça. O objeto nas mãos do homem correspondia a essas esculturas em escala, forma e proporção com uma precisão perturbadora. A base plana, o topo curvo,
A posição da alça e até mesmo a ligeira assimetria correspondiam à forma como era representada na arte antiga. Não se tratava de uma réplica inspirada, mas do mesmo objeto reproduzido em 3 dimensões, repousando num deserto que não deveria contê-lo. Naquele instante, tudo mudou. Algo havia sido colocado ali há muito tempo, escondido onde ninguém pensaria em procurar, aguardando não para ser descoberto, mas para permanecer esquecido, e os cientistas precisavam desvendar o que exatamente era aquilo. Os iconógrafos sempre o chamaram de símbolo. Durante milhares de anos, a misteriosa bolsa apareceu em esculturas, selos cilíndricos e relevos da Mesopotâmia. E funciona como uma bolsa. Como diz o ditado, deve ser uma bolsa. Mas estou aqui para dizer que não era. E vou provar isso em 3 minutos ou menos. Vamos lá. Ela nunca foi carregada por pessoas comuns. Reis, deuses e seres alados o seguravam, seus dedos cuidadosamente envoltos em sua alça. A presença do objeto era deliberada, calculada e associada à autoridade, ao julgamento ou ao controle. Sua forma jamais se alterava, e cada representação mostrava as mesmas proporções, a mesma curvatura e a mesma pegada. Os estudiosos presumiam que ele simbolizava poder, conhecimento sagrado ou autoridade divina, algo abstrato, intocável e confinado à imaginação. Mas as imagens eram consistentes ao longo dos séculos. Cada entalhe e cada selo repetiam fielmente a forma. A precisão era perturbadora e não se tratava de uma variação artística. Era uma referência a algo real. As figuras não o estavam imaginando, mas registrando-o e reproduzindo-o com exatidão geométrica. O desenho do ícone transmitia a ideia de controle, de algo que podia ser manuseado, levantado e carregado. Algo tangível. Ainda mais perturbador era o fato de formas semelhantes aparecerem em culturas separadas por oceanos e milênios. O Egito, o Vale do Indo e a Mesoamérica, que, segundo o conhecimento atual, não tinham contato entre si, produziram símbolos surpreendentemente semelhantes. Os estudiosos descartaram essas ocorrências como mera coincidência, presumindo invenção independente ou metáfora compartilhada. Era mais fácil ignorar as implicações do que confrontá-las. A suposição de que a bolsa era puramente simbólica permitiu que séculos de estudo permanecessem seguros e acadêmicos. Os debates giravam em torno do significado, do contexto e do ritual, mas nunca sobre a realidade física. Ninguém jamais tinha visto ou tocado em uma. Isso tornou o objeto intocável e seguramente selado na pedra até o dia em que emergiu do deserto. De repente, o símbolo não era mais distante. Era tridimensional, repousando em um lugar onde nenhuma cidade suméria jamais fora registrada. Cada linha, curva e sulco correspondia às gravuras. Não se tratava de uma variação ou de uma interpretação grosseira. Era o mesmo objeto. Tinha sido moldado, manuseado e deixado para trás. Algo considerado metáfora por muito tempo tornara-se terrivelmente real. As implicações eram imediatas e inevitáveis. Se o objeto fosse real, então as gravuras não eram um exagero simbólico, mas sim documentação. Eram evidências de uma prática, uma função, um ritual ou uma tecnologia que os humanos haviam perdido ou sido impedidos de recordar. Os estudiosos não podiam mais se esconder atrás da abstração. A existência do objeto suscitava perguntas. Como ele viajou? Por que foi preservado ali? O que ele continha? E, o mais assustador, por que fora deixado em um lugar onde ninguém deveria tê-lo encontrado? Assim que o artefato chegou ao laboratório, a ilusão do simbolismo se desfez completamente. O objeto pôde ser medido, testado e pesado. E os cientistas logo descobririam que essa descoberta trazia consequências muito mais sombrias do que qualquer um imaginara, comprovando sua antiguidade. Diversas culturas ao redor do mundo possuem ilustrações semelhantes de objetos parecidos com bolsas, o que despertou curiosidade e especulação. Quando o objeto chegou ao laboratório, o ceticismo foi grande. Uma descoberta como essa em um deserto remoto poderia facilmente ser explicada como adulteração moderna ou uma farsa. Mas, à medida que os cientistas a examinavam sob microscópios de alta potência, a realidade tornou-se inegável. A superfície apresentava padrões de erosão que não poderiam ter sido fabricados. Pequenos arranhões, desgaste irregular e abrasões microscópicas percorriam toda a superfície. Eram inconsistentes, imprevisíveis, exatamente o tipo de detalhe sutil
que apenas séculos de manuseio e exposição poderiam criar. Nenhum falsificador moderno conseguiria reproduzir essa aleatoriedade. Cada linha gritava a antiguidade. Os testes de materiais adicionaram mais uma camada de impossibilidade. A argila foi misturada com fibras orgânicas, em um método característico dos primeiros artesãos sumérios. No entanto, esses materiais não eram nativos do deserto onde o objeto fora encontrado. Não havia rota conhecida, nenhuma rede comercial ou civilização que pudesse explicar como tal artefato chegou àquela extensão árida e sem vida. A própria anomalia era perturbadora. Tratava-se de uma ligação tangível com uma cultura que supostamente existiu a milhares de quilômetros e anos de distância, permanecendo silenciosamente onde não deveria estar. A datação por radiocarbono das fibras confirmou o pior cenário possível para a história estabelecida. O objeto não era uma réplica habilidosa, nem uma falsificação, nem mesmo uma relíquia atribuída erroneamente. Datava do início da Era Suméria, e isso por si só foi suficiente para abalar os estudiosos. A implicação foi imediata. Um objeto feito há milhares de anos havia ido parar longe de sua origem, sobrevivendo a condições que ninguém teria previsto. O deserto a preservou perfeitamente, mas também a ocultou por séculos, deixando os humanos alheios à sua existência até agora. A análise das marcas de ferramentas dissipou qualquer dúvida remanescente sobre sua autenticidade. As esculturas, sulcos e reentrâncias apresentavam sinais inconfundíveis de entalhe de manual com ferramentas de pedra primitivas. As linhas de pressão refletiam o trabalho meticuloso de um artesão experiente e intencional. Cada sulco e lasca correspondia às técnicas sumérias conhecidas, mas o deserto ao redor não oferecia nenhuma explicação para sua presença. Este objeto era antigo, autêntico e deliberadamente criado. A essa altura, o consenso entre a equipe era sombrio. A bolsa não só era autêntica, como também estava completamente fora de contexto. Isso implica que essas bolsas são objetos importantes, não utensílios do dia a dia, mas se esta não é uma bolsa comum, para que ela poderia ter sido usada. Isso contradiz a cronologia dos movimentos humanos, da disseminação cultural e até mesmo do comércio. Como algo tão precisamente sumério poderia aparecer em um local onde nunca houve registros de sumérios? O que teria sido perdido ou escondido à vista de todos por milênios? O artefato havia passado de símbolo à realidade, de teoria à evidência inegável. No entanto, provar que era antigo era apenas o começo. A próxima pergunta, que aterrorizaria ainda mais os pesquisadores, era inevitável. O que continha? Por que foi projetado daquela maneira? E por que havia sido deixado em um lugar onde ninguém deveria tê-lo encontrado? Assim que os pesquisadores pudessem olhar dentro, os segredos do objeto começariam a ser revelados. Se revelam, e com elas, uma realidade muito mais sombria do que qualquer um poderia ter previsto. Construído para conter algo, versão sombria. Quando os resultados dos exames de raio-x ficaram prontos, o laboratório ficou em silêncio. Dentro da bolsa aparentemente simples, os pesquisadores viram cavidades esculpidas com precisão. Não se tratavam de aberturas acidentais ou reentrâncias ornamentais. Cada compartimento foi moldado com um propósito, como se para abrigar algo valioso e potencialmente perigoso. A simetria e a engenharia não deixavam margem para dúvidas. O objeto fora projetado para conter uma substância específica, algo que o criador sabia que exigia um confinamento cuidadoso. As leituras de densidade confirmaram o que ninguém queria admitir. A bolsa fora, em tempos, muito mais pesada do que a argila por si só poderia explicar. O que quer que estivesse dentro dela era concentrado, denso e funcional. Não se tratava de um recipiente para armazenar grãos, sementes ou bens diversos. Era destinada a conter uma substância que exigia controle de peso, estabilidade e proteção. A precisão com que as paredes internas foram reforçadas demonstrava uma compreensão da distribuição de tensões. Isso significava um conhecimento de física e resistência dos materiais que parecia estar séculos à frente de qualquer coisa que se esperasse dos primeiros artesãos da Mesopotâmia. Ao mesmo tempo,
Não foram encontradas rachaduras, fraturas ou sinais de colapso. A estrutura era imaculada e construída para durar. Essas câmaras eram originais, não produto de erosão ou modificação posterior. Alguém se preocupou em garantir que o que quer que estivesse dentro permanecesse seguro, intacto e protegido ao longo do tempo. O objeto sobreviveu por milênios, não por acaso, mas porque fora projetado para durar. Cada detalhe sugeria uma intenção deliberada, desde a curvatura da alça, o alinhamento das paredes e a uniformidade do espaço interno. Era uma ferramenta construída para um propósito, não um símbolo para exibição. A bolsa nunca fora destinada a ficar em uma prateleira. Ela fora carregada, manuseada e utilizada em alguma função que exigia precisão e sigilo. A constatação foi simples e aterradora. Não se tratava de um adereço cerimonial. Era um objeto funcional, um recipiente para algo que exigia controle, conhecimento e manuseio cuidadoso. A tensão aumentou na sala enquanto os pesquisadores debatiam as implicações. Se fora projetada para guardar algo com tanto cuidado, o que seria? Algo valioso? Perigoso? Algo proibido? Cada possibilidade tinha seu peso, e nenhuma era reconfortante. A função original da bolsa fora deliberadamente ocultada, preservada por camadas de tempo, areia e pedra até então. E o que quer que contivesse, fora importante o suficiente para justificar séculos de meticuloso trabalho artesanal e engenharia. Naquele momento, o objeto deixou de ser uma curiosidade. Não se tratava de um artefato inofensivo, mas de uma ferramenta funcional deliberada de uma civilização capaz de operações controladas de alto risco. Sua descoberta levantou questões imediatas sobre conhecimentos e tecnologias que haviam sido intencionalmente mantidos em segredo, esquecidos ou apagados da história. Quando os pesquisadores examinaram a substância que o objeto outrora continha, seus segredos ultrapassaram a linha do perturbador para o perigoso, revelando uma realidade que ninguém havia previsto. Evidências de conteúdo perigoso. A verdade aterradora em seu interior. Quando as primeiras análises químicas chegaram, o laboratório mergulhou em um silêncio atônito. Dentro das câmaras internas da bolsa suméria, os pesquisadores descobriram um composto orgânico de mercúrio que nenhum laboratório moderno conseguiria replicar completamente. Não se tratava de um contaminante residual ou acidental. A mistura comportava-se de maneira imprevisível, alterando sua viscosidade em segundos quando exposta à luz, ao calor ou ao ar. Reagia como se estivesse viva, respondendo às condições com uma precisão que sugeria um projeto deliberado. Desde o primeiro momento, ficou claro que não se tratava de uma substância comum. Ela havia sido criada para um propósito, e um propósito perigoso. O exame microscópico revelou outro detalhe chocante. Pólen, de uma espécie vegetal há muito considerada extinta, com propriedades bioquímicas únicas. Sua estrutura indicava adaptações capazes de produzir potentes efeitos neuroativos. Não se tratava de um aditivo qualquer, pois havia sido cuidadosamente colhido, processado e preservado. Alguém no mundo antigo se empenhou ao máximo para cultivar um agente psicoativo ou neurotóxico, concentrando-o a níveis aos quais nenhuma pessoa comum sobreviveria à exposição. A combinação de mercúrio e compostos vegetais raros sugeria um controle sobre as reações químicas muito além de qualquer coisa que os historiadores pudessem imaginar. Toxicologistas que estudavam os resíduos notaram assinaturas químicas que indicavam que a mistura poderia afetar o sistema nervoso, produzindo alucinações, paralisia ou mudanças repentinas de comportamento. As paredes da bolsa apresentavam vestígios repetidos do composto, mostrando que ela havia sido armazenada, esvaziada e reabastecida diversas vezes. Não se tratava de uma oferenda cerimonial ou armazenamento simbólico. Era uma ferramenta operacional projetada para uso repetido, manuseada apenas por indivíduos com conhecimento profundo de seus perigos. Só de pensar nisso, a equipe ficou arrepiada. Essas pessoas estavam manipulando neurotransmissores voláteis em uma época em que a maioria dos livros didáticos afirmava não haver tal conhecimento. A própria bolsa revelou o motivo. Imagens de raio-x já haviam confirmado que seus compartimentos internos foram cuidadosamente projetados para distribuir o peso, evitar rachaduras e resistir à tensão. Agora, com as evidências químicas em mãos, o raciocínio se tornou terrivelmente claro. O objeto foi projetado para conter algo inerentemente instável, algo que poderia matar se liberado acidentalmente.
Mesmo em seu estado degradado, com séculos de existência, a substância reagia violentamente ao calor ou à umidade. Qualquer pessoa que lidasse com isso na antiguidade precisaria de habilidade, conhecimento e extrema cautela. Os pesquisadores começaram a desvendar as implicações. O manuseio repetido indicava um uso sistemático, quase como um kit portátil para administração controlada. Sua presença em esculturas antigas, sempre representadas por deuses ou governantes, de repente fez sentido. Somente aqueles de posição de elite ou com autoridade sacerdotal teriam recebido um poder tão perigoso. O artefato não era simbólico, mas sim uma ferramenta funcional de controle químico. Este era um dispositivo para manipular compostos voláteis com precisão. A presença combinada de mercúrio, pólen extinto e agentes neuroativos levou a uma conclusão inabalável. Tratava-se de uma ferramenta para uma substância capaz de causar danos, controlar ou matar. A descoberta obrigou a equipe a confrontar uma verdade mais sombria do que qualquer teoria acadêmica. Este artefato representava um conhecimento perigoso, perdido no tempo e deliberadamente restrito a poucos escolhidos. Com o conteúdo revelado, os historiadores se depararam com uma questão arrepiante. Por que uma ferramenta tão potente e perigosa foi cuidadosamente escondida à vista de todos? E o que isso nos revela sobre a sofisticação perdida das civilizações antigas? Uma ferramenta oculta por trás da arte. Versão escurecida. Com o conteúdo confirmado, todas as suposições sobre arte antiga, religião e hierarquia foram alteradas num instante. O objeto era uma ferramenta literal, projetada para conter algo volátil, tóxico e potencialmente letal. O que por muito tempo fora estudado como iconografia era, na verdade, uma representação de tecnologia restrita. As gravuras não eram exageros de poder, mas instruções, avisos e marcadores de status para aqueles a quem era confiado o conhecimento mortal. Sua presença nas mãos de deuses, reis e figuras aladas repentinamente fez sentido. A autoridade não era meramente simbólica. Dependia da capacidade de manejar o que aquele objeto continha. A iconografia divina era um véu sobre o controle operacional real. A ausência de outros exemplares sobreviventes tornou-se assustadoramente lógica. Não eram objetos para serem descartados, pois qualquer recipiente que outrora contivesse tal composto seria recuperado, desconstruído ou destruído para evitar o uso indevido. A própria escassez de exemplares físicos não era acidental. Sugeria uma supressão deliberada, num esforço consciente para apagar o conhecimento perigoso da história. O que o caminhante desenterrou no deserto não foi um artefato perdido, mas uma brecha de contenção, onde algo proibido havia sido deixado exposto. Textos antigos que faziam referência a misturas sagradas, ou aqueles autorizados a tocar o recipiente, ganharam uma dimensão completamente nova. Por gerações, essas frases foram lidas metaforicamente. Agora, poderiam ser instruções, avisos ou descrições técnicas codificadas em linguagem religiosa. Cada referência à intervenção divina, purificação ritual ou acesso secreto poderia ter sido uma diretiva literal para evitar desastres. O que parecia alegórico era, na verdade, um protocolo. Até mesmo as próprias esculturas adquiriam uma precisão ameaçadora. A postura rígida, a apresentação solene da bolsa e o controle preciso da pegada não eram escolhas artísticas. A iconografia funcionava como uma forma de treinamento codificado ou de estabelecimento de regras, concebida para sobreviver por gerações sem expor a verdade letal aos desavisados. As implicações eram profundas e perturbadoras. Os antigos não estavam apenas criando símbolos, mas também gerenciando ferramentas poderosas e restritas. Eles codificavam conhecimento químico e tecnológico na arte, controlando cuidadosamente o acesso à influência e à sobrevivência. O que havia sido descartado como mitologia, simbolismo ou decoração era, na verdade, um registro de competência e conhecimento perigosos que os humanos não deveriam redescobrir levianamente. Essa revelação forçou historiadores e cientistas a confrontar uma questão aterradora. Se essa ferramenta existiu, que outras tecnologias suprimidas ou substâncias controladas poderiam estar escondidas, ocultas, à vista de todos, à espera de serem desenterradas? Por que isso muda a história? As implicações aterradoras de uma bolsa suméria real. A descoberta da bolsa suméria força um acerto de contas com o passado que historiadores, arqueólogos e cientistas mal conseguiam imaginar. Pela primeira vez,
Há provas físicas de que civilizações antigas possuíam conhecimento químico capaz de produzir substâncias instáveis, tóxicas e neurologicamente ativas, que os laboratórios modernos mal conseguem manipular com segurança. A suposição de que as sociedades primitivas dependiam unicamente de ferramentas simples, materiais cerimoniais ou gestos simbólicos é desfeita. Esses povos manipulavam substâncias químicas voláteis com precisão, controle e proprieto. As implicações de tal conhecimento são aterradoras. O domínio sobre essas substâncias representava uma imensa forma de poder. Sacerdotes ou governantes sumérios da elite, representados segurando a bolsa em esculturas, não eram meras figuras simbólicas, mas guardiões de poderosas ferramentas bioquímicas. Com esses compostos, eles podiam curar, incapacitar, influenciar o comportamento ou matar. A autoridade era imposta não apenas por meio de exércitos ou leis, mas pelo domínio de substâncias capazes de alterar a mente e o corpo. O símbolo da bolsa se transforma de iconografia em um emblema literal de controle exclusivo sobre um conhecimento perigoso. Ainda mais perturbadora é a recorrência global do motivo da bolsa. Símbolos com proporções idênticas aparecem em culturas separadas por oceanos e séculos. Esse padrão sugere mais do que coincidência, indicando uma rede perdida de troca de conhecimento e uma cadeia de entendimento sobre compostos voláteis e ferramentas específicas que abrangia continentes. Químicos antigos podem ter se comunicado, trocado métodos ou replicado substâncias entre civilizações, deixando para trás apenas inscrições enigmáticas e ecos artísticos. A possibilidade de que conhecimento bioquímico perigoso tenha circulado pelo globo desafia tudo o que presumimos sobre o isolamento e a sofisticação das sociedades antigas. A existência do objeto também destaca a fragilidade do registro histórico. A arqueologia depende do que sobrevive. Ferramentas projetadas para manipular compostos letais deveriam desaparecer. Elas foram recuperadas, desmontadas ou destruídas deliberadamente. A compreensão que a humanidade tem da ciência antiga é incompleta e pode omitir campos inteiros da química experimental que desapareceram intencionalmente para evitar o uso indevido. O passado não só se perdeu com o tempo, como também foi apagado por questões de segurança, sigilo e controle. Essa descoberta levanta preocupações alarmantes nos dias de hoje. Se uma bolsa sobreviveu enterrada em um deserto por milhares de anos, outras podem ainda existir, seladas na terra, contendo toxinas instáveis que poderiam reagir violentamente ao serem perturbadas. Escavações, consideradas seguras por muito tempo, agora apresentam riscos invisíveis. Arqueólogos, historiadores e até mesmo caçadores de tesouros amadores podem se expor a produtos químicos que as sociedades antigas cuidadosamente projetaram para que seus sucessores evitassem. Em última análise, a bolsa sumeriana não é um símbolo de autoridade. É um símbolo de acesso a conhecimento secreto, a controle e a materiais que desafiam a ciência moderna. Sua redescoberta não apenas reescreve a história, mas reabre um capítulo que talvez fosse mais seguro para a humanidade ter deixado fechado. Com essas revelações, os estudiosos se deparam com uma verdade perturbadora. O mundo talvez ainda não esteja preparado para o que outras descobertas antigas podem revelar, e a história pode conter perigos ainda enterrados sob as areias.